Mais uma vez aqui estamos para podermos falar da mensagem do Evangelho, da mensagem de Cristo. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aqueles a quem Ele quer bem, aqueles que Ele ama. Gente, é uma mensagem muito simples. É uma mensagem muito simples. Porque o Evangelho, ele é simples. É simples. O resumo dele, na prática, o que ele quer nos dizer é simples. Às vezes precisamos falar muito, às vezes precisamos abordar várias coisas e tentar mover na mente humana muitas coisas, mexer lá no fundo, mexer, sabe? Quando você pega um lugar assim que armazena água e que você mexe na água, então o fundo sobe, há algo que sempre pousa lá no fundo. Há resíduos que pousam lá no fundo e às vezes é isso que nós precisamos fazer através da pregação da palavra, da ministração do Evangelho no coração das pessoas. Mexer para que aquele resíduo, para que aquelas coisas, aquele lodo da nossa vida que muitas vezes pousa lá no fundo da nossa alma, aquilo suba, aquilo a gente possa, porque aparentemente a gente diz, não, tá tudo bem, eu tô bem, né? Você olha assim, aparentemente tá tudo bem, a água tá limpa, mas se você mexer nela, então o fundo sobe e se mistura, e aí você percebe, já teve essa experiência de mexer numa água que você olhava assim, parecia estar limpa, mas ao mexer naquela água, de repente levantou algo do fundo, um resíduo, né, um lodo, fragmentos, coisas assim, quase imperceptíveis, que de repente, quando você começa a mexer, você vê que aquela água está turva, aquela água não está tão límpida, não está tão transparente. Assim é, queridos, a nossa alma, assim é a nossa vida. Às vezes parece que está tudo bem. A gente acha assim, olha assim, por cima está tudo bem, mas lá no fundo, e lá no fundo, como é que está? Como é que estão as coisas lá no fundo da sua alma? Como é que estão as coisas lá no fundo do seu coração, meu irmão? Como é que estão as coisas lá no fundo da tua mente? Como é que estão as coisas lá no fundo dos seus sentimentos? Lá no fundo, como é que estão as coisas? Aquilo que vai caindo, aquilo que vai acumulando, aquilo que se assenta lá e parece que não existe, mas está lá. E às vezes vai formando uma camada espessa, mas está quietinho lá. E aí parece que está tudo bem, parece que a vida está bem, parece que as coisas estão bem, mas não estão. E nós precisamos, gente, passar pelo processo de purificação, ser purificado pela palavra. Pedro, ele não queria permitir que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Olha, se não lavar os seus pés. E o que Pedro disse? Senhor, então não só os pés, mas também a cabeça, também todo o meu corpo. Porque era necessário lavar os pés ao chegar, tirar a poeira, se livrar de tudo aquilo, das impurezas que estão lá fora. Onde todos andam, onde todos pisam.
E ele precisava entender, e Jesus estava fazendo aquilo, representando o quê? Nós já estamos limpos pela palavra. Quando nós temos acesso a Cristo, quando nós temos acesso à sua palavra, quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, então nós estamos sempre sendo tratados, se assim permitimos, se não somos somente ouvintes também. Aí somos tratados, ministrados pela palavra do Senhor. E a gente precisa passar frequentemente, constantemente por esse processo. Nós precisamos cada vez mais, porque às vezes parece que está limpo, mas ainda não está. Parece que está puro, mas ainda não está. A gente limpa aqui, mas já cai outro negocinho aqui. Não é isso? Você vai ao seu quintal, mas ao mesmo tempo que você está varrendo, está caindo mais poeira, está caindo mais pó. Bom, tudo bem, vai ser uma nova etapa que você vai fazer depois. Recolha isso agora, faça isso agora. Depois você sabe que você vai ter que voltar de novo. E é isso que a gente tem que entender, que nós precisamos constantemente sermos alvos da ministração, desse tratar de Deus na nossa vida, na nossa alma, porque quando ficamos ausentes disso, quando ficamos distantes disso, quando ficamos ausentes dessa ministração, olha, a gente parece que continua crente, mas as impurezas estão ali caindo, estão se acumulando, e olha, às vezes a dose começa a ser grande, o fundo começa a ficar grosso, a camada é grande. Às vezes você mexe um pouquinho na água e aí perde a coloração, perde a aparente limpidez. Por quê? Porque estava tudo lá. E leva tempo, viu, para assentar de novo. Você tem que aspirar o fundo, né? Não é assim na piscina? Faz aquele processo químico para poder decantar a água. A gente olha, parece que está tudo bem, mas você bota aquele processo, aquelas químicas que reagem, e você chega lá no dia seguinte, olha, o fundo está, aquela camada assim, tem que aspirar com muito cuidado, que é para que ela não se misture novamente, você perca a oportunidade de tirar. Assim é também a obra de Deus, assim é também o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, meus queridos. E eu queria, nesta oportunidade desta palavra, falar contigo, para que você não perca a oportunidade, as oportunidades que você tem. Nós às vezes achamos, eu sou crente, já sou crente, botamos uma divisa e achamos que estamos ali agora. Não, queridos. Olha, precisamos passar por esse processo purificador, restaurador, constantemente, diariamente, porque as impurezas estão aí. Nós estamos num mundo muito sujo. Ouça, nós estamos num mundo muito sujo, nós estamos num mundo muito impuro. Há impureza de toda parte, há impureza de todos os lados, e a gente precisa entender isso, que nós não percebemos a impureza que entra pelos nossos ouvidos, as impurezas que entram pelos nossos olhos, as impurezas que entram pelos nossos ouvidos e vão contaminando e vão caindo, vão se assentando lá no fundo do nosso coração, e nós não vamos percebendo, e essa camada de impureza que fica lá no fundo da nossa alma, ela vai tirando a nossa sensibilidade, vai tirando a nossa capacidade de discernir, vai tirando toda aquela possibilidade de ver, de enxergar, e começa a pesar, e nós daqui a pouco estamos tão misturados. Pense nisso. É como você pegar vinho e água, aí você coloca um pouco de água no vinho e você dilui ele, e ele continua vinho. Você bota mais um pouco de água e ele continua vinho. Mas daqui a pouco, dependendo da quantidade dessa mistura
de água que você vai colocar, daqui a pouco ele vai perdendo a coloração, ele vai perdendo o sabor, ele vai perdendo a sua qualidade e já deixa de ser. Daqui a pouco ele vai ser aquilo que tem mais dentro. Daqui a pouco ele vai ser não aquilo que ele era, mas ele vai ser aquilo que tem em maior quantidade. E o sabor não é o mesmo, o cheiro, a qualidade, o teor, o sabor. E o que é? É o resultado daquilo que você mistura. Aquilo já deixou de ser vinho para ser água, água misturada, água suja de vinho. A vida espiritual é assim, gente. Se nós vamos dando lugar, se nós vamos misturando, o que tem isso, então coloca, o que tem aquilo, então coloca, não tem nada demais, isso coloca, daqui a pouco a essência da nossa vida espiritual, ela não está mais pura, ela está tão misturada com tantas coisas que ela já deixou de ser. E agora? Como é que fica? Como é que seremos? Como é que reagiremos? Como enfrentaremos a vida? O que somos? Qual é o teor da sua vida? Qual é a qualidade da sua vida cristã? As pessoas estão misturando a sua vida. Estão associando a sua vida a coisas deste mundo. E isso está diluindo a sua vida espiritual, perdendo a qualidade, perdendo o teor, perdendo a essência. Não deixe perder a sua essência. Volte à sua essência. Recupere a sua essência. Volte à sua essência espiritual. Porque parece que hoje, assim, as pessoas, ser crente assim, ser crente assado, olha, parece que é antiquado você primar pela santidade, é antiquado você ser uma pessoa zelosa pelas coisas de Deus. Não, hoje é diferente, não é bem assim, o negócio agora, não, olha, tem uma visão nova. Gente, visão misturada, visão aonde o vinho já não é mais vinho. Que Deus abençoe a nossa vida. Eu continuo falando com você. Por hora ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa falar ao seu coração. Que Deus possa tocar na sua vida para que nós possamos aspirar esse fundo. Tirar deste fundo, aspirar, retirar tudo aquilo que é impureza. Não, mas eu não tenho isso, eu não sou assim, não somos. Mas quanta impureza na nossa mente, quanta impureza no nosso pensamento, quanta impureza nos nossos sentimentos. E eu queria que você, nesta oportunidade, meditasse nessa palavra e que você submetesse a sua vida a essa palavra e orasse: Senhor, sonda-me. E como Davi disse, vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. Porque eu quero ser limpo, eu quero ser puro, eu quero ser cheio do vinho de Deus, da alegria de Deus, do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.